Existe uma diferença muito tênue entre os dois, mas que dá para a gente ter uma explicação. Tá, vamos falar primeiro da paranoia. O delírio paranoico ele tem a ver com um trauma que está dentro dessa neurose que foi dado como base. A gente tem 3 estruturas psíquicas: neurose, psicose e perversão. A neurose é o que nós temos ali como base para poder entender por que nós temos essas dores, por que nós temos essas relações psíquicas que traz para a gente um certo desconforto. Então, vamos entender primeiro essa coisa da neurose. A paranoia, ela pode ser um estado, como, por exemplo, eu vou falar agora um pouco de Lacan, para você entender. Eu posso ter um estado de personalidade, que Lacan vai dizer que é o PPP, parte psicótica paranoica. O que seria essa parte psicótica paranoica? O indivíduo ele desenvolve uma paranoia paralelo, tá, com a psicose, com os delírios que ele tem. Então, ele vai achar, por exemplo, que ele é um pássaro, um exemplo. E ele vai simplesmente subir lá no 18º andar de um prédio e vai se jogar desse prédio, porque ele acredita ser um pássaro e ele acredita que ele vai voar. Então, isso são delírios paranoicos, né? E a gente pode ter um delírio, isso é um delírio um pouco mais pesado, um pouco mais forte, mas a gente pode ter delírios leves, como, por exemplo, o paciente achar que ele, né, está sendo perseguido pelos bandidos lá, ou então pelos, digamos assim, os personagens da Marvel. Tá? Então, ele acha que ele está sendo perseguido. Então, ele está dentro de um delírio paranoico. Esse delírio ele é algo que faz parte do trauma que ele carrega dentro do conceito do complexo de Édipo que ele teve lá, e que, de certa forma, pode ter sido muito mais severo do que deveria, e fez ele desenvolver aí uma realidade paralela, né? Mas isso também pode ser desenvolvido ao longo do tempo, conforme os seus afetos, né? Conforme esses traumas afetivos chegam para esse indivíduo. Então, os delírios paranoicos, ele é desenvolvido ao longo do tempo. E os delírios psicóticos, ele já está dentro de um contexto já muito mais médico, né? Ele está dentro de um contexto mais relacionado com ao DSM. Então, a pessoa ela tem uma psicose, ela desenvolve esse delírio psicótico, aonde ela só consegue sair desse delírio através da medicação. Então, a gente precisa entender a diferença disso, porque todas essas duas características, elas estão dentro do sintoma, né, de uma estrutura psíquica de psicose, né? Não é nem o neurótico e nem o perverso, é o psicótico, tá? O que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas um neurótico, ele pode ter, por exemplo, um estado, né, de paranoia, ou um surto psicótico? Ele pode ter. E não significa que esse surto que o indivíduo tenha, ele seja de total psicótico. Não significa isso. Significa que naquele momento ocorreu algum trauma, alguma coisa que chegou para ele de uma forma muito diferente, aonde essas ligações sinápticas elas ocorreram de uma forma muito simultânea, muito rápida, e ele faz ele se desligar dessa realidade porque é uma forma que ele encontra de colocar aquela pulsão para fora, tá? Aquela pulsão, aquela energia. Porque, de fato, se ele continuar dentro da realidade que ele se encontra, ele pode simplesmente não voltar mais, ele criar um estado onde ele não volta mais. Então, tem o surto ele é algo repentino, tá? Um exemplo para vocês entenderem isso melhor, por exemplo, uma mãe que perde um filho. Então, no momento que ela descobre que o filho faleceu, se ela tem uma ligação afetiva muito grande, porque nem toda mãe ama, né, excessivamente seu filho, são poucas mães, a gente sabe que tem mães perversas, né? Vamos colocar a condição de que uma mãe ame muito seu filho. E nesse amor, ela chega a descobrir que esse filho perdeu. Naquele momento, ela pode ter um surto psicótico, né? E justamente por quê? Porque é uma forma que o cérebro encontra para poder desligar essa mãe da realidade que é muito cruel e que ela não consegue enxergar.